Isso aí, gente. Ó, vamos lá. Eu recebi uma pergunta que me chamou muita atenção, por isso que eu resolvi trazer para vocês. Quem tiver pergunta para fazer para o Zora Responde para as próximas semanas, escreve para zoraviana@atitudeemocional.com. Eu fico com o corpo cheio de mancha roxa. Sim, sou coach. Vamos lá, deixa eu me apresentar porque tem gente que é nova por aqui. Eu sou Zora Viana, sou psicóloga, coach, palestrante e empreendedora da Atitude Emocional, que é o nome do Periscope, tá bom? Tenho descontado nos doces. Olá, olá. Bom, gente, então vamos lá, né? Porque hoje, agora eu não tenho muito tempo, talvez eu volte à noite, tá bom? Nossa, eu como muito doce também. Pois é, gente. Ansiedade no autismo. Me escreve um e-mail, amor, que daí eu... porque eu tô fazendo uma sequência, assim, de perguntas que eu tô recebendo muita, tá? Por que você usa a Marinha? Marinha? Eu não uso a Marinha. Qual o meu e-mail? zoraviana@atitudeemocional.com. Tem aqui no meu perfil, tá bom? Eu aqui morrendo de ansiedade e não consegui ler tudo. Massinha. Ah, por que eu uso a massinha? A massinha de modelar tá até ali na outra mesa. Eu uso a massa de modelar para me ajudar tanto a me concentrar quanto diminuir a minha ansiedade. É uma técnica que eu uso, então a massinha é uma âncora que eu uso para relaxar, tá? A minha sobrinha tem ansiedade com 12 anos. Devemos levá-la ao psicólogo? Sim, Núbia, urgente. Ai, fechado, Ju. Um beijão pra você. Então vamos lá, quando envolve relacionamentos, ó. Eu vou ler a pergunta que me fizeram, tá? Porque eu trouxe alguns dados para passar para vocês em relação ao que eu vi, tá bom? Estudar música é ótimo para ansiedade, é mesmo. Vou usar a massinha para apresentar o seminário. Usa, Má, que é ótimo. Daí você já avisa o professor antes para ele entender. Quando eu vejo meu ex, também dispara mesmo liberação de hormônio que gera ansiedade, tá? Massinha, você pode encontrar em qualquer papelaria. Qualquer papelaria você encontra, tá bom? Vou comprar meu carregamento. Né, Tati? Isso aí, compra um carregamento. Que bom! Tem gente da Malásia aí, viu, gente? A nível de chorar quando eu quero. Tá, vamos lá, gente, ó. Me escreveram assim, ó. Zora, por favor, fale sobre... Descobri que tenho TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, diagnosticada por um profissional, tá? Nada de ficar fazendo autodiagnóstico, isso não existe, tá, gente? E aí ela descobriu e pediu pra falar como que a gente pode conviver melhor com o nível alto de ansiedade que a gente vive em certas fases da nossa vida. A comida, ela é o grande vilão dos países mais ocidentais, tá? Ai, Cris, do Japão, que delícia! Então vamos lá. Gente, primeiro, a ansiedade é uma característica que todo mundo tem. Uns mais, outros menos, mas todo mundo tem um nível de ansiedade e é preciso ter um nível de ansiedade alto, tá bom? Estou há 3 anos tentando... Eu não peguei tudo. Gente, eu vou focar agora, daí daqui a pouquinho eu abro pra gente bater um papo, tá bom? Vocês podem ir falando, mas eu não vou conseguir dar tanta atenção. Então, assim, a ansiedade é uma característica de todo mundo. Isso significa a gente ansiar por algo ou alguém ou alguma situação. Então, é quando a gente tem muita expectativa. O excesso de ansiedade, ele é muito variado de pessoa para pessoa e até de fase para fase. Então, geralmente, quando a gente está mudando de fases na vida, a ansiedade aumenta um pouquinho mais. Então, por exemplo... quando a gente está saindo da infância e vai para a adolescência, quando a gente precisa fazer grandes escolhas como a faculdade, qual faculdade estudar, ou uma mudança de emprego, quando a gente está saindo da fase da adolescência e indo para a fase adulta, jovem adulta, como alguns profissionais chamam. Então, assim, o que é mais importante vocês perceberem, e até pensando no que a minha seguidora perguntou, né? Ela acabou não colocando o nome dela, daí eu não consegui identificar. Mas ela sempre participa aqui no Periscope também. Então, assim, o que é muito importante vocês observarem é o que deixa vocês mais ansiosos, tá? Essa é a primeira coisa. Geralmente, a gente precisa ir entendendo qual que é a raiz da ansiedade, por isso que procurar um profissional, um psicólogo, né, é que vai te ajudar a entender. Tá viciada, bicha?
Eu também tô viciada nesse Periscope. Então, é importante vocês tomarem bastante cuidado com isso, que é primeiro procurar um profissional para diagnosticar, porque não pode ficar fazendo autodiagnóstico por aí, tá bom? E principalmente, procurou um profissional, não passou, Fábio? E aí a gente precisa identificar quais estratégias são personalizadas para cada um. Procurar um psicólogo, Bru. Primeiro um psicólogo, aí ele vai medir se é necessário entrar com alguma medicação, tá? Mas existem níveis de ansiedade, principalmente níveis que são possíveis ser controlados com comportamento, com mudança de pensamento, que você não precisa entrar com a medicação. Mas se for identificado, o psicólogo vai te encaminhar para um psiquiatra, tá bom? Mas não aceita fazer psicóloga? Entendi. Leva ela num curso com alguma psicóloga primeiro, Misha. Porque às vezes ela acha que é coisa de doido. Tem muita gente que acha que é coisa de doido. Ah, legal, Fábio, que você se trata. Isso é super importante. Então, gente, nem sempre tomar um ansiolítico vai resolver o teu problema, né? Porque tem muita coisa na nossa cabeça, de pensamento mesmo, que pode ser trabalhada para diminuir o impacto da ansiedade sobre a gente. Então, ó, tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que tem números, assim, super assustadores, né? Que bom, Duda, que você faz terapia. A ansiedade gera compulsão. A compulsão é um comportamento consequente da ansiedade. Bro, então, o ansiolítico sozinho não resolve. A Psicoletícia, depois vocês seguem ela no Snap, no Insta, é uma super amiga minha, uma ótima psicóloga de São José dos Campos, e ela tem uma definição que eu gosto muito. Ela diz assim, ó: o remédio, ele é como se fosse um analgésico. Sabe aquele que a gente toma quando tá com dor de cabeça, quando tá resfriado? Ele vai amenizar, mas o que vai tratar, cuidar do que tá por trás, o que é o antibiótico para todas as nossas questões emocionais, é o processo terapêutico. Por isso que é importante o acompanhamento com o psicólogo também, tá bom? Então, gente, foi feita uma pesquisa que diz assim, ó, resolvi trazer para vocês. 18% dos norte-americanos, que foi onde foi feita a pesquisa, diz que 18% das pessoas sofrerá um transtorno de ansiedade ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente vive uma sociedade atualmente que prioriza muito a questão de entregas rápidas. Te indiquei a minha psicóloga. Nossa, eu achei que remédio resolvia. Pois é, Vitor, não resolve, tá? Então, gente, o que é muito importante, nessa pesquisa eles falam que a gente vive numa sociedade hoje que estimula a gente a ansiedade, né? Então, assim, a gente manda uma mensagem, ela leu e não respondeu, a gente já fica, mas por que não respondeu? Mas o que houve? O que eu falei? O que eu fiz de errado? E a gente começa a criar um monte de cenários na cabeça totalmente desnecessários, que antigamente a gente não tinha. Eu sou muito ansiosa, quero as coisas pra agora. Exatamente. Então, assim, isso envolve a nossa capacidade de saber esperar. E aí tem um dado nessa pesquisa que eu achei, assim, muito sério pra gente refletir, que existe um índice 3 vezes maior de pessoas diagnosticadas com ansiedade do que de depressão. Isso significa que a ansiedade, ela tá virando a doença desse novo período. A ansiedade pega mesmo. Porque a gente vai estimulando as outras pessoas que estão próximas da gente, né? E assim, às vezes até onde a gente trabalha estimula a gente ser muito imediatista. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento em como a gente está se comportando para poder fazer ajuste, né? E aí nessa pesquisa também tem um dado super interessante que diz assim, ó: crianças exibem aumento atualmente o mesmo nível de ansiedade. Olha só, gente, o mesmo nível de ansiedade de um paciente psiquiátrico da década de 50. Então, o que isso significa, gente? Que as nossas crianças estão com o mesmo nível de ansiedade de pacientes psiquiátricos da década de 50. Então, 60 anos depois, olha como evoluiu o nosso nível de ansiedade. Eu vou deixar o replay sim, tá bom? Então, o que é mais importante, minha filha acaba com os dedos. E às vezes a gente estimula, porque a gente fica, e a lição? Já fez? Já fez isso? Já fez aquilo? Já foi pro balé? Já foi nadar? A gente fica cobrando tanto a criança que não deixa ela ser espontânea, não deixa ela ser criativa. A ansiedade pode causar depressão?
Olha, geralmente, pessoas, se acontecer alguma coisa que estimule uma tristeza muito profunda, pode ser que aconteça. Mas, geralmente, uma vez eu vi uma charge que fala assim, ó, depressão é um excesso de passado e ansiedade é um excesso de futuro, né? Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa dualidade, tá? Oi, Débora, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa dualidade, porque assim, nem sempre elas estão tão juntas assim, tá? Mas depende muito, cada caso é um. Roer pode ser considerado ansiedade? Roer a unha é um sintoma de alguma sensação que você tem, que você tá descontando ali na unha, mas não dá pra gente definir se é ansiedade assim, sabe? Não tem... Gente, vocês precisam entender, psicologia não tem manual. Então, quando a gente vem aqui dar dicas pra vocês, são referências, podem ser úteis pra uns, podem não ser pra outros. O importante é vocês irem se conhecendo cada vez melhor. Recomendo floral, mas não dou floral porque psicólogo não trabalha com floral, tá? Mas eu tenho muitos clientes que têm um retorno super positivo com floral, tá bom? Então, gente, ó, vamos pensar o seguinte. Eu peguei até um trecho de um livro técnico para trazer para vocês que eu gosto bastante. Ai, você sempre perde o início, amor. Eu vou contar lá mais, tá? Prometo. Então, ó, olha só o que eu li nesse livro que eu escolhi para trazer para vocês. Por que será que nós não podemos usar nossa maravilhosa inteligência humana para simplesmente ver as coisas que as coisas ficarão bem? Nossos amigos e parceiros conseguem, em geral, avaliar nossas ansiedades de maneira muito clara. Então, assim, às vezes os nossos amigos veem na gente e a gente vê nos nossos amigos, mas a gente não vê na gente. Já pararam para reparar? Para perceber isso? Exercícios físicos ajudam a diminuir a ansiedade porque aumentam hormônios de relaxamento, de tranquilidade, de alegria. Por isso que ajuda a diminuir a ansiedade, tá? Da compulsão, manda uma pergunta pra mim, Dricas, oraviana@atitudeemocional.com, que eu vou pensar em alguma coisa bem legal pra falar sobre compulsão, tá bom? Ó, gente, ele diz aqui no livro, ó, eles parecem saber quando estamos perdendo o controle da situação. Olha só, não precisa ficar tão ansioso, alguns amigos falam. Ou, não há com que se preocupar, né? Isso nunca ajuda, porque quanto mais tenso a gente tá, e a pessoa fala pra gente ficar calmo, mais nervoso a gente fica, não é assim? Se vocês acham que é assim, aperta assim, ó, no coração pra eu ver. Aí, ó, muita gente acha. Então, pode, a bipolaridade é um transtorno de ansiedade, tá bom? Bianca. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso pra vocês? Que o exercício, a dica principal para conviver melhor com a ansiedade, a gente precisa deixar de querer controlar tudo e todos. Porque a gente acha que tem controle sobre o tempo, tem controle sobre os resultados, tem controle sobre as pessoas, tem controle sobre tudo, e a gente não tem. A gente não tem controle sobre as pessoas. Então, o nosso desafio, gente, juntos, tá? Porque é um desafio meu também. A ansiedade, todo mundo tem um pouco, né? Uns mais, outros menos. É aquilo que eu falei pra vocês. O que é importante vocês pensarem é começar a canalizar, sabe, toda essa energia que vocês colocam pra fora pra ter controle sobre o outro e o mundo, vocês trazerem pra vocês se controlarem. Então, acho que vale a pena, sabe esse diálogo interno? Esse diálogo externo que não fica assim, mas por que você tá ansioso? Pra que tudo isso? É importante vocês começarem a fazer com vocês mesmos. Poxa, por que eu tô roendo minha unha? Na hora que vai comer desnecessariamente, sem estar com fome, por que põe na boca? Sabe? Começar a usar essas perguntas pra vocês irem entendendo e a partir disso começar a dizer não. Né? Porque a ansiedade, ela também tá ligada à dificuldade de dizer não pra gente mesmo. E aí é um desafio muito grande, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir praticar, tá? Pois é, se culpa depois. Ansiedade é igual a preocupação, exato, tensão, e isso bloqueia a nossa criatividade, a nossa espontaneidade. Por isso que é importante buscar alguma atividade que te relaxe. Já vi uma menina fazendo concurso na hora da prova com muitos chocolates. Pois é, Bianca. E o chocolate, ele não ameniza a ansiedade. Ele ameniza assim, ó, dá um pico
pra amenizar, e depois ele volta com tudo, tá? Alguém perguntou se é por isso que eu uso massinha. Esse é um dos motivos pelo qual eu uso massa de modelar, tá bom? Pois é, Ale. Basel é onde? 19h20. Eu vou fazer uns horários alternativos para pegar os meus seguidores que estão fora do Brasil, tá? Meditação ajuda a amenizar a ansiedade, com certeza. Acho que a Debs não tá mais aí, mas ela me falou que ela conseguiu diminuir bastante. Eu sou psicodramatista. Autocura, não trabalho com nada de autocura, não. Sou psicodramatista. O psicodrama é uma abordagem que trabalha com o resgate da criatividade e espontaneidade. Eu fui dependente de 5 remédios tarja preta. Pois é, e assim, gente, eu sou super a favor da medicação. Ela é um super complemento, mas ela não é a base. Ela não cura, tá bom? Acordar de 3 em 3 horas na madrugada é ansiedade? Depende, você acorda e fica pensando na vida ou acorda pra ir ao toalete, acorda pra fazer alguma coisa? Depende muito, tá? Gente, massa de modelar. Deixa eu pegar a minha ali, tá bom? Peraí. Ó, voltei. Peguei, ó. Massa de modelar. O pessoal que tá falando de massa, tem gente que talvez não saiba. Eu tenho sempre massa de modelar perto de mim, tá? E assim, no que ajuda, tá bom? Ajuda você a dividir sua atenção. Pessoas ansiosas geralmente têm capacidade de dar atenção para várias coisas ao mesmo tempo, tá? E aí o que é muito importante vocês pensarem que ela não vai curar, tá? Ela é um exercício que vai te ajudar a ficar um pouco mais tranquila. Cura, gente, é entender a razão da ansiedade, o que te deixa assim e tratar isso, tá bom? E isso só com atendimento individual com um psicólogo, beleza? Então, ó, eu recomendo massinha porque funciona comigo. Livros de colorir têm o mesmo efeito da massa de modelar? Eu não concordo que tem o mesmo efeito, porque o livro de colorir raramente você consegue pintar e pensar em outra coisa ao mesmo tempo. Porque você tem que colocar muitos detalhes ali, prestar atenção na forma. Oi, Rani, eu sou psicodramatista, com muito orgulho, graças a Deus. Então, ó, gente, eu não acho que tem o mesmo efeito o livro de colorir, porque o livro de colorir você fica muito entretido, sabe? Com os detalhes, em não sair, e aí você foca a atenção. Então ele funciona para trabalhar concentração, trabalhar a atenção, beleza? Balançar as pernas, as mãos e se sentir inquieta pode ser um sinal? Pode ser um sinal, tá bom? Mas para diagnosticar são vários sinais. Só um profissional de saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra que podem fazer isso. Escutar música ajuda. Gente, vai estudar, coloca música clássica. Eu adoro música clássica, não tem voz, né, a maioria delas, e elas ajudam bastante, tá bom? Manda as perguntas com outras 10 e você não vê a minha. Nai, eu não lembro de ter recebido, ó, manda no Zora Viana, muita gente manda, então eu tô fazendo uma relação. Psicodrama é uma abordagem da psicologia, tá bom? Gente, deixa eu pegar, ó, lá no meu usuário tem o meu e-mail, tá? zoraviana@atitudeemocional.com. Manda as dúvidas de vocês, porque eu quero saber o que vocês estão precisando e aí eu trago pro Zora Responde. Por semana eu vou responder uma pergunta, fechado? Então, ó, vamos cuidar dessa ansiedade aí. Tem o Instagram, Atitude Emocional. Instagram, Snapchat, Facebook, tudo é Atitude Emocional, tá? E eu tenho uma surpresa pra quem me segue no Periscope, que é participar de um grupo fechado aqui no Facebook. A Ana disse que eu vou responder, então eu vou, Nai. Muita calma que eu vou, tá bom? Agir com atitudes impensadas pela emoção é sinal de ansiedade? Não, Gislaine, é sinal de impulsividade. É outra coisa, eu posso fazer um Periscope depois sobre isso, tá bom? Ó, grupo fechado no Facebook, querem anotar? Gente de Atitude Emocional, procura lá, é um grupo fechado, só permitido para os meus clientes e para quem me segue aqui no Periscope, tá bom? Porque vocês ficam me ouvindo aqui 24 horas. Fechado no grupo do Face, procura lá, Gente de Atitude Emocional. E pede aprovação, que logo logo a gente aprova, tá bom? Agora eu tô indo, que eu tenho uma reunião hoje numa empresa para fazer um trabalho em company.
Quem não tem Face, fica ligado nas outras mídias que eu tô sempre postando coisa legal também. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, compartilhem com os amigos de vocês. Vamos bombar essa live aqui pra gente treinar atitude emocional, inteligência emocional, controle das nossas emoções, tá bom? Um beijão, até a próxima. Tchau, gente!